Bem-vindo de volta ao canal Resenha dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica chamado Sentidos do Amor. Alerta de spoilers a seguir. Em Glasgow, na Escócia, o chefe de cozinha Michael começa um novo dia com uma mulher dividindo sua cama. Entretanto, ao invés de abraçá-la, ele pede que ela vá para casa, porque é impossível para ele dormir com outra pessoa em sua cama. E além disso, ele tem que ir trabalhar daqui a pouco. Enquanto isso, a epidemiologista Susan vai dar um passeio na praia com a sua irmã Jenny, que a repreende por estar fumando novamente. Susan recentemente terminou um relacionamento e tem estado de mau humor desde então. Então, para lidar com toda a sua raiva, ela começa a atirar pedras nas gaivotas. Algum tempo depois, Michael chega ao restaurante onde trabalha e tem um dia muito usual, com muitos clientes para agradar e colegas de trabalho, provocando por ele ter rejeitado mais uma mulher depois de apenas uma noite. Susan, por outro lado, tem um dia muito incomum quando finalmente volta ao trabalho, depois de ter estado ausente desde a sua separação. Seu chefe, Stephen, a detém quando ela está a caminho do laboratório e a leva com ele para o hospital, já que aparentemente estão precisando deles lá. Há um homem em uma condição em que eles não conseguem entender. Sua esposa lhes diz que de repente ele ficou muito deprimido e chorou muito, mas ele rapidamente superou isso e quando voltou a si, havia perdido seu olfato. Susan começa a se perguntar por que este é um caso tão estranho que eles foram chamados de volta, e este explica que casos como este foram encontrados em todo o mundo, todos eles apareceram nas últimas 24 horas, não tiveram contato uns com os outros. Portanto, ninguém tem ideia de como isso começou. Eles chegam à conclusão de que não é um grande problema e talvez isso vá embora. Então, por enquanto, eles não entraram em pânico. No dia seguinte, Susan está fumando junto à janela antes de ir trabalhar e vê Michael sair pela porta dos fundos do restaurante que fica na rua dela. Ele também a vê e pede um cigarro, que ela joga para ele enquanto o provoca. Depois, no laboratório, ela e seu colega de trabalho dão a Stephen as conclusões a que chegaram até agora. Nada indica que se trata de um vírus e não parece ser contagioso, mas não há como negar que está se espalhando. Suas opções são uma nova toxina, algo ambiental ou talvez terrorismo. Mas eles têm razão em relação a uma coisa que está definitivamente se espalhando. Cada vez mais pessoas ao redor da cidade param no meio do dia para começar a chorar, quando, de repente, são atingidas por um profundo pesar. Quando isso passa, elas perdem o seu olfato. As autoridades começam a aparecer nas notícias, explicando que seus cientistas estão em alerta e investigando as questões, mas ainda não há motivo para pânico. Não importa quantas vezes eles digam que não é contagioso, o medo que esta notícia coloca nas pessoas logo pode ser visto nas ruas. Cada vez menos pessoas estão saindo e as que saem estão usando máscaras. Uma noite, o restaurante de Michael está completamente vazio, então todos saem mais cedo enquanto ele vê fumaça lá fora. Ele vê Susan chegando do trabalho, então, depois de uma conversa, ele a convida para jantar no restaurante, já que eles têm muita comida para compartilhar por causa da falta de clientes. Susan fica impressionada com as habilidades culinárias de Michael, mas o seu prazer com a comida é interrompido quando ela é repentinamente atingida por uma onda de dor e começa a chorar, mas ela conforta-a, ignorando sua preocupação por ela estar muito perto dela. Agora que ela também tem a doença e se oferece para levá-la para casa, o que ela aceita. Quando eles chegam ao apartamento de Susan, Mike decide ficar e confortá-la até que ela adormeça. Mas antes que isso aconteça, Michael também é atingido pela dor e começa a chorar. Então Susan o abraça e agora ele se consola um ao outro ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, quando tomam café da manhã, eles confirmam que não conseguem mais sentir o cheiro de nada. Mais tarde, cada um deles vê como a falta de cheiro afeta o seu trabalho. Para Susan é uma bênção porque eles estão trabalhando com animais e desta forma ela não consegue sentir o cheiro das gaiolas desagradáveis. No restaurante de Michael, no entanto, é realizada uma reunião para discutir como eles vão lidar com isso, já que uma grande parte do sabor da comida vem do cheiro. O mundo avança à medida que os alimentos se tornam mais picantes, doces e salgados. Os condimentos são utilizados em quantidades muito maiores para compensar a falta de olfato. A verdadeira perda vem na forma de lembranças, já que os odores muitas vezes as desencadeiam alguns dias depois do trabalho, mas que fica debaixo da janela de Susan e a convida para sair. Seus primeiros convites são recusados, mas eventualmente ela aceita dar uma volta. É durante esta caminhada que eles se deparam com um violinista que, com a sua música e algumas folhas de árvore, tenta evocar a sensação. São dos cheiros e as lembranças que eles podem desencadear.
Após terminarem a caminhada, os dois voltam ao apartamento de Susan para passar algum tempo juntos. Depois disso são mais qualquer adormecer, o que o surpreende, já que normalmente ele não consegue fazer isso enquanto compartilha a cama com alguém. No caminho para casa, Mike se depara com um homem que tem certeza de que este é um castigo de Deus e que o último dia está chegando. Mas quando ele chega em sua casa por alguma razão, ele não consegue dormir, mesmo que esteja sozinho na cama. No dia seguinte, ele vai ao cemitério para visitar o túmulo da sua noiva e se depara com os pais dela, que o julgam por ter vindo sem flores. Enquanto isso, Susan sai com Jenny e seus filhos. Ele diz que ouviu dizer que o seu pai se casou e que em breve terá um bebê. Ela também lhe conta sobre Michael, mas não tem certeza se gosta ou não dele, porque sempre escolhe homens que não prestam. As teorias sobre a misteriosa doença continuam aparecendo. Grupos ambientalistas pensam que é o início de um apocalipse ecológico. A inteligência afirma que é um ataque ao mundo livre. Fundamentalistas falam do castigo de Deus pela humanidade e outros culpam o capitalismo, dizendo que é um esquema para estimular a economia. Até mesmo menções de alienígenas. Uma tarde, Susan ouve alguns gritos vindos do laboratório e encontra Stephen tendo um ataque de pânico e ansiedade que é difícil de acalmar, mesmo com sedativos. Momentos depois, no estacionamento, Susan também começa a ter um ataque de pânico, confirmando que esse é um novo sintoma e ela não é a única. O colega de trabalho que está tentando ajudá-la e Michael em seu restaurante estão passando pela mesma situação. Na verdade, pessoas em todo o mundo estão em pânico e estes ataques de ansiedade são logo seguidos por uma fome frenética que faz com que cada pessoa com o que tem à mão, desde flores e carne crua até batons e roupas, o frenesi é de curta duração. E quando todos saem dele, uma nova realização os atinge. Agora eles também não podem sentir o gosto das coisas à medida que o mundo se conforma com isso. Susan vai ver Michael em sua casa, procurando companhia e conforto. Ela lhe diz que o gosto e o olfato estão conectados, portanto é natural que desapareçam como um par. E isto pode significar que os outros sentidos ficarão bem. Mas essa é apenas uma teoria. Na manhã seguinte, Susan olha pela janela e encontra o mundo ainda em movimento. E as pessoas ainda estão indo trabalhar. Então eles devem fazer o mesmo que Mike não tenha certeza se ele terá um emprego em primeiro lugar. Eles também concordam em começar a namorar. Quando Michael chega ao restaurante, seu chefe lhe diz que eles não vão abrir porque não haverá clientes. As pessoas de agora em diante só vão comprar farinha e óleo, mas Michael discorda. Jantar ainda é um plano que as pessoas gostam de fazer quando querem sair. E grandes brindes e comemorações também continuarão a ser importantes. Ele tem certeza disso. Eles só precisam reinventar a si mesmos com a ajuda de seus colegas de trabalho. Michael cria um menu baseado em texturas e sons que é um grande sucesso. As pessoas retornam ao restaurante porque é uma atividade socializante e gostam de ser servidas. Pouco a pouco o mundo avança e a vida volta à rotina habitual. O gosto é substituído por outras sensações. E agora há mais bandas nas ruas tocando música. Embora algumas pessoas recorram a métodos questionáveis, como a inalação do gás do riso. Mas como Susan passou a maior parte do seu tempo livre juntos, se divertindo mesmo enquanto fazem coisas mundanas como tomar banho e fazer a barba, o que se transforma em uma experiência peculiar quando tentam comer o sabonete e o creme de barbear. Depois eles passam a noite dançando enquanto bebem e fumam, e Susan decide que eles devem jogar um jogo chamado Me Faça Especial. Há apenas uma regra: eles têm que confessar algo que ninguém mais no mundo sabe. Ela começa confessando que às vezes odeia os filhos de Jenny porque ela não pode ter os seus próprios, já que seus ovários estão prejudicados. E em troca, Michael lhe diz que tinha uma noiva que adoeceu, e em vez de ficar ao lado dela, ele fugiu como um covarde. Ele frequentemente visita o túmulo dela porque não quer esquecer a culpa que sente. Mas à medida que o tempo passa, a sua culpa vai desaparecendo pouco a pouco. Esta é a confirmação que Susan precisava para ver que ela sempre se apaixona por homens mau caráter. Mas ela percebe que desta vez não se importa, porque ela também é uma. Alguns dias depois, o laboratório recebe uma chamada de vídeo da Tailândia. O cientista os informa que surgiu um novo sintoma, um ataque de raiva, seguido da perda de audição. E ele mesmo sente essa raiva. Steven decide que finalmente é hora de entrar em pânico. E é isso que o mundo faz. Ao ouvir as notícias violentas, tumultos são iniciados em todo o mundo, alimentados pela raiva causada pela doença. Tudo que os não afetados podem fazer é esperar. Depois de outra noite passada com Michael, Suas vai trabalhar e ouve algumas notícias importantes. Um bebê nasceu com todos os sentidos. Então esta pode ser a sua chance de conseguir alguns anticorpos.
Enquanto isso, Michael descobre que o restaurante está sendo fechado porque eles encontraram alguém infectado no terceiro andar. Mas em troca, o conselho oferece um emprego. Eles querem que os funcionários da cozinha ajudem a cozinhar para a quarentena. No cardápio é apenas massa al dente, que também é conhecida como farinha e óleo. Como a rua inteira acaba fechada, mas espera por Susan por perto para poder convidá-la a ficar com ele, agora que ela não pode ficar na sua própria casa. Susan aceita e no caminho para sua casa, ela para o carro por um momento, sabendo que a espera no futuro. Ela quer ouvir todos os ruídos do mundo antes de perdê-los também. Uma vez que eles chegam à casa de Michael, Susan faz uma piada sobre eles viverem juntos agora, mas Michael não aceita muito bem. Ele começa a insultá-la e tratá-la como um objeto, trazendo à tona sua infertilidade e comparando-a a óleo e farinha. Logo ele começa a ficar violento também, quebrando coisas pela casa. E mesmo sabendo que isto é um sintoma, Susan fica muito assustada e decide ir embora. Enquanto ela dirige pelas ruas cheias de caos, Michael se livra do seu surto de raiva e descobre que perdeu a audição. Sua casa também está em quarentena e ele recebe ordens estritas para ficar lá dentro com a promessa de que água e alimentos serão trazidos até ele por funcionários do governo. Esta comida se revela ser macarrão, também conhecido como óleo e farinha. Enquanto isso, Susan vai para o laboratório, mas o único lá é Stephen, que perdeu todas as esperanças. Ela recebe uma chamada de Michael pedindo desculpas pelo que aconteceu e prometendo que era a doença que estava falando e não ele. Ela até diz "eu te amo", mas Susan não pode lidar com isso agora. Então ela joga o telefone fora e começa a quebrar o escritório, enquanto a raiva finalmente toma conta dela também. Depois ela adormece e quando acorda, ela se vê surda. Não perdendo tempo, ela deixa o prédio para ficar com a sua irmã, ignorando o Stephen furioso no caminho. Quando ele tem certeza de que já não há funcionários do governo por perto, Michael deixa sua casa e vai para as janelas de Souza. Como ela não está lá, ele entra no restaurante e encontra seu chefe, que também perdeu a sua audição. Ao redor do mundo há dois movimentos agora: as pessoas que correm pelas ruas e roubam tudo o que podem porque ainda acreditam no fim do mundo, e aqueles que pouco a pouco começam a reconstruir e trazer de volta a normalidade com a linguagem de sinais como a principal forma de comunicação. Depois de alguns dias, Susan volta ao laboratório onde encontra sua foto com Michael e a joga fora. O restaurante de Michael reabre para cozinhar pratos desenhados em torno da textura, usando luzes para alertar os cozinheiros sobre quando um novo pedido chega. Quando ele visita um bar onde costumava ir com Susan, mas ela fica surpresa ao encontrar bandas ainda tocando, porque as pessoas gostam de colocar suas mãos e ouvidos nos alto-falantes. As vibrações são o que mais os aproxima da música novamente, esperando que o pior aconteça. As pessoas começam a se concentrar em coisas visuais como ler, fazer uma tatuagem, olhar para quadros ou até mesmo para o pôr do sol. Todos estão passando tempo com suas famílias, exceto Michael, que continua se embriagando e chamando pelo nome de Susan debaixo da janela. A escuridão logo chegará ao mundo, mas como todas as perdas anteriores a esta, um sintoma emocional vem primeiro: a euforia e a alegria. Quando as pessoas ao redor do mundo percebem como é bonito estar vivo e se abraçar. Tanto Michael quanto Susan se lembram como seu relacionamento os deixou felizes e vão à procura um do outro. Susan chega primeiro e entra no restaurante vazio, mas que enxerga logo depois e vai para o andar de cima do seu apartamento. Da janela, ele vê Susan sair e entrar no carro, então ele sai correndo para tentar detê-la. Mas é tarde demais. Ela já se foi. Felizmente, essa é uma estrada de sentido único e Susan precisa voltar para sair. Então ela vê Michael parado no meio da rua e vai até ele, e o casal consegue olhar um para o outro pela última vez enquanto agarram suas mãos e a escuridão toma conta de seus olhos. Eles se beijam enquanto sentem as lágrimas em suas bochechas, e se alguém pudesse vê-los, pareceriam amantes normais se acariciando. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.